professor da escola Padre Antônio Dragoni, bairro Monjolada, município de Guapiá. Estou aqui com meus alunos do 8º ano. Na verdade, estou com uma aluna só hoje, a aluna Ana Júlia. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não sei qual, não estão presentes hoje. Porém, essa aula fica gravada para que posteriormente os demais alunos que não estão assistindo hoje por algum motivo possam assistir e depois colocar seus conteúdos em dia. Essa aula vai para o YouTube e outros alunos de outras escolas também podem estar assistindo. Se você não é um aluno da Monjolada e está assistindo pelo YouTube, deixa o seu comentário aí falando de que cidade você é, né? Se gosta da aula, curta, comente, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Temos uma playlist aí de todas as aulas do Currículo em Ação e do Aprender Sempre volume 1. Então vamos dar início? A aula de hoje é o Aprender Sempre... é o Currículo em Ação volume 1, Situação Aprendizagem 6, parte 4. O material é o material fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Vamos dar início então. A página ali está errada, eu acho que é página 149. Eu acho que faltou apagar o 8. Habilidade EF08MA14. Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos. Objetos de conhecimento: congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de quadriláteros. Situação aprendizagem 6, parte 4. O que fala na apostila sobre a situação aprendizagem 6? Demonstração das propriedades de quadriláteros por meio da congruência de triângulos. É o foco da situação aprendizagem 6. Então vamos lá, na página 150, tá? Atividade 4. Os paralelogramos. 4.1. Observando os tipos de quadriláteros até o momento. Na aula anterior nós vimos o trapézio, o paralelogramo, o losango, o quadrado, né? Nós vimos vários. Se você não está lembrado, reveja a aula pelo YouTube, né? No YouTube tem a aula anterior. Então vamos lá. Observando os tipos de quadriláteros até o momento, ainda não foi citado o quadrado. É verdade, o quadrado ainda não tinha sido citado. Com as informações anteriores apresentadas, o que podemos dizer sobre o quadrado? Junte-se com um colega da sala e em dupla realizem uma pesquisa sobre as propriedades do quadrado. Bom, esse momento não dá para fazer, né? Devido à pandemia que nós estamos vivendo, certo? Então, devido ao Covid, nós estamos tendo aulas remotas, então não dá para fazer grupo, não estamos tendo aula na sala de aula presencial, então nós não podemos fazer essa pesquisa. Então, eu fui e fiz essa pesquisa para vocês. Então, vamos apresentar agora para vocês a pesquisa. Olha lá. Quadrados são paralelogramos. Todo quadrilátero que possui todos os lados ou ângulos congruentes é um paralelogramo. Por essa razão, o quadrado é também um paralelogramo. E por isso apresenta as seguintes propriedades. Olha as propriedades dele. Deixa eu pegar a caneta aqui para ficar mais fácil. Olha as propriedades dele. Ele tem lados opostos que são congruentes. Ele tem os lados opostos que são congruentes. Quer dizer que ele tem os lados opostos
que tem os tamanhos iguais. Os ângulos opostos também são congruentes. Os ângulos opostos são iguais, né? São ângulos de 90 graus. As diagonais cruzam em seus pontos médios. Verdade, o quadrado também, a diagonal cruza em seus pontos médios. Os ângulos adjacentes são suplementares. Isto é, a soma é sempre igual a 180, assim, um ângulo de 90 graus. O ângulo adjacente dele, o outro ângulo lá do outro lado, é de 180 graus também, né? Então, sim, então ele é de 180 graus também, é o ângulo adjacente dele. Então, toda essa informação são verdadeiras. Além disso, os quadrados possuem as propriedades dos losangos e dos retângulos, que são as seguintes. Em um losango, as diagonais são perpendiculares. Como assim? Eu vim trazer aqui a imagem. Quando você tem as diagonais perpendiculares, quer dizer que ela forma 90 graus dos quatro lados. Quando formou uma de 90 graus, automaticamente as quatro são de 90 graus, tá? Então, quando fala aqui, suas diagonais são perpendiculares, quer dizer que quando ela forma aqui, ó, as duas diagonais, forma ângulos de 90 graus de todos os lados, tudo bem? Em um retângulo, as diagonais são congruentes, tá? Então, em um retângulo, as diagonais são congruentes, ou seja, as diagonais têm o mesmo tamanho. E esse quadrado, a diagonal tem o mesmo tamanho que a outra diagonal. Então, elas possuem todas essas propriedades. Tudo bem? Vamos para o próximo? 4.2. É uma questão adaptado da OBMEP 2005. Em uma folha retangular de 20 centímetros por 30 centímetros, foram tracejadas linhas AC e BC, como na figura. Aí mostra a figura. Então, olha bem. Aqui numa folha sulfite, uma folha retangular, né? Então, essa folha tem 20 centímetros por 30 centímetros, certo? Compreendeu até aqui, Ana Júlia? Então, ela é retangular, ela tem 20 centímetros por 30 centímetros. E aí, foram tracejadas linhas do ponto A, cadê o ponto A? Cadê minha caneta? Caneta, cadê você? Tá lá em cima, achei. Do ponto A, aqui ó, do ponto A até o ponto C, e foram tracejadas do ponto B até o ponto D, certo? Foram tracejadas do ponto A até o ponto C e do ponto B até o ponto D, como mostra a figura. E daí, tem mais perguntas? Tem. Os segmentos AC, então o segmento que vem do A até o C, desculpa, e o segmento que vem do B até o D tem o mesmo comprimento e se encontram no centro do retângulo. Ah, ele vai se encontrar no centro do retângulo. Eles têm o mesmo comprimento e se encontram no centro do retângulo, certo? Cadê? Continuando aqui. Formando ângulos retos. Qual é o comprimento do AB? Qual é o comprimento do AB? Então ele quer saber qual é o comprimento daqui, ó, do A até o B.
E agora, qual é o comprimento do A até o B? E agora? Será que eu consigo descobrir qual é o comprimento do A até o B? Eu sei que daqui até aqui tem 30 centímetros. Mas eu quero saber daqui até aqui. Bom, vai complicar um pouco. Não tanto. Não tanto. Porque repare, ele formou um ângulo de 90 graus aqui dentro. Então ele vai ter 4 ângulos de 90 graus, certo? E só duas figuras geométricas, as suas diagonais, formam diagonais perpendiculares. Somente duas. Quais são elas? Eu vou voltar para uma delas. Ó, uma delas é essa aqui, o quadrado. Ah, professor, se for o quadrado, todos os seus lados são iguais. Ah, então aqui é uma dica. Se for o quadrado, todos os lados são iguais. Qual é a outra que tem as diagonais perpendiculares? Eu vou voltar um pouco para a aula de ontem. Quer ver? Oi, Mariane, tudo bem? Depois você assiste o comecinho da aula que você perdeu, tá? Olha aqui, outra imagem que tem as suas diagonais perpendiculares. Tem os 4 ângulos de 90 graus. E olha outra curiosidade. O losango é outra imagem que tem as diagonais perpendiculares de 90 graus. E por coincidência, ela também vai ter sempre os 4 lados iguais. Então, aprenda uma coisa. A dica naquele exercício que nós estamos resolvendo é essa. Ah, se ela é uma imagem que tem os 4 ângulos iguais, ela tem os 4 ângulos de 90 graus, então ela tem as diagonais perpendiculares. Então eu preciso achar o tamanho de um lado. Ah, olha, professor, eu achei, aqui eu sei que tem 20 centímetros. Se eu tenho 20 centímetros aqui em cima eu também vou ter 20 centímetros. Não vai ser 30. 30 é daqui até aqui. Então, do A até o B, eu vou ter 20 centímetros também. Quem me garante isso? As diagonais perpendiculares. Tudo bem? Aqui é o que me garantiu, formando ângulos retos, né? Então, ela tem o mesmo comprimento. Então, podia ser retângulo ou poderia ser quadrado. Mas quando formou ângulos perpendiculares aqui dentro, né, ângulos de 90 graus aqui dentro, ou ela era quadrado ou ela era losango. E qualquer um dos dois tem os 4 lados iguais. Então, como aqui é 20 centímetros, aqui vai ser 20 centímetros, aqui vai ser 20 centímetros e aqui também vai ser 20 centímetros. Combinado? Olha lá, subiu a resposta. Vamos ler com calma a resposta? Deixa eu tirar os meus rabiscos. A ideia seria verificar que ABC é um quadrado, podendo-se fazer isso de diversas maneiras. Uma delas é a seguinte: ABC é um quadrilátero cujas diagonais são congruentes, né? Tem a mesma medida, pois os segmentos AC e BC têm o mesmo comprimento. São perpendiculares. Se elas são perpendiculares, ela tem um ângulo de 90 graus, tá? E se ela tem um ângulo de 90 graus, os 4 ângulos dela ali dentro são de 90 graus. E se cortam ao meio, pois se encontram no centro do retângulo. Um quadrilátero com essas propriedades é necessariamente um quadrado. Como ABC é um quadrado,
segue que AB é igual a BC, que é igual a PQ, que é igual a 20 centímetros. Tudo bem? Ok? Vamos para o próximo? Próximo, então? Vamos lá. Página 151, atividade 5. Situações problema com propriedades dos quadriláteros. 5.1. O professor Manu comunicou aos estudantes que a aula seria a respeito dos quadriláteros. Para isso, entregou a cada dupla uma folha uma folha como a que é abaixo apresentada. Distribuiu a eles palitos e pediu que eles construíssem os quadriláteros que estão representados na primeira coluna da folha, assim como suas diagonais. Depois, o professor Manu pediu para os alunos preencherem a coluna do quadro, realizando suas representações geométricas, indicando o nome do quadrilátero e suas propriedades. Olha que legal essa apostila de vocês, hein? Olha lá, representação geométrica dos quadros, nome do quadrilátero, propriedade do quadrilátero. Isso daqui eu peguei da apostila de vocês, tá? Mariane e Ana Júlia. Tá igualzinho da apostila de vocês? Sim ou não? Tá igual, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares para vocês porem. Quer dizer que vai ter 7 representação geométrica, 7 nome de quadrilátero e 7 propriedades. Aí eu fui tentar responder aí dentro desses lugarzinhos. Adivinha? Não coube. Tá? Então não vai caber aí na apostila de vocês. Tá? Então eu recomendo que vocês façam no caderno. Só que eu recomendo que vocês prestem atenção, depois com calma, vocês assistam apertando pause lá no YouTube, ou vocês tiram um print, tá bom? Para fazer as anotações no caderno depois, tá bom? Por enquanto, vocês prestem atenção hoje só, nesse momento quem tá ao vivo. Quem tá assistindo pelo YouTube, pode apertar pause já, tá? Vocês duas que estão assistindo ao vivo comigo, que é no caso da Ana Júlia e a Mariane, presta bastante atenção e pode bater um print ou depois assiste no YouTube e aperta pause para fazer as anotações. Combinado? Eu até coloquei uma carinha aqui, ó, como quem diz, que tipo é esse? A apostila dá um espaço pequenininho para fazer um negócio gigante dentro desse espaço pequenininho. É a mesma coisa que querer colocar Sorocaba dentro de Guapiara, né? Não vai caber, né? Mas vamos lá. Então eu vou tirar essa aí que não vai caber. Olha lá, primeira. Olha o tamanho que eu usei para fazer um. Trapézio retângulo. Olha o tamanho lá. Desenhei o trapézio retângulo. O nome dele é trapézio retângulo. Quais são as propriedades do trapézio retângulo? É um quadrilátero. Ele tem quatro lados, né? Que tem 2 lados paralelos. Cadê os 2 lados paralelos, professor? É o de cima e o de baixo. Eles são paralelos, nunca vão se encontrar, tá? É um quadrilátero que tem 2 ângulos retos. Cadê os 2 ângulos retos, professor? É esse daqui, ó. Um ângulo de 90 graus aqui e um ângulo de 90 graus aqui. Pronto, essas são as propriedades do trapézio retângulo. Combinado? Feito isso, vamos para o próximo quadrilátero. Trapézio isósceles. Ah, tá, só uma observação. Eu já falei isso nas aulas anteriores. O que seria um trapézio retângulo? É como se fosse um triângulo retângulo, onde a gente corta a ponta dele. Tá? Ele fica um trapézio
retângulo, tá? É um triângulo retângulo, você cortou a ponta dele, ele virou um trapézio retângulo. Trapézio isósceles, tá? Desculpa. É um quadrilátero que tem dois lados paralelos. O que é dois lados paralelos, professor? Cadê eles? Tá aqui, ó. O de cima e o de baixo. Eles nunca vão se encontrar. Eles vão continuar. Se fosse continuar reto e continuar reto, eles não têm inclinação. Eles não vão se encontrar se continuasse. Então, eles são paralelos, tá? Então, é um quadrilátero que tem dois lados paralelos. É um trapézio isósceles. As diagonais são congruentes. Como assim, professor? Ó, as diagonais são congruentes. Você não pode falar que as diagonais é a parte interna, desculpe. As diagonais são congruentes. Essa aqui, ó, essa e essa são congruentes. Elas não são iguais, porque uma tá indo para lá, outra tá vindo para cá, mas elas têm o mesmo tamanho, tá bom? Elas têm o mesmo tamanho, tá? Em um trapézio isósceles, os lados não paralelos são congruentes. Então, esse lado e esse lado têm a mesma medida. Se aqui tivesse 5 centímetros, do outro lado também teria 5 centímetros, tá bom? Na verdade, o trapézio isósceles é como se fosse um triângulo isósceles, onde você cortou a ponta dele fora. Combinado? Vamos para o próximo? Trapézio escaleno. O que é um trapézio escaleno, professor? O que é um trapézio escaleno? É um quadrilátero que dois lados são paralelos. Então, aqui, ó, esse lado de cima é paralelo a esse, tá? E só isso, porque esse outro lado aqui é diferente desse outro lado aqui, tá? Ah, professor, o que era um triângulo escaleno para ele virar um trapézio escaleno? Ele tem todos os lados diferentes, né? E é quando se corta essa ponta fora, ele vira um trapézio escaleno. Então, ele vai ter dois lados paralelos. E esse lado aqui vai ser diferente desse lado. Ah, professor, quer dizer que ele vai ter todos os lados diferentes? Não, porque às vezes pode coincidir desse lado aqui e ser igual a esse, por exemplo, tá? Pode coincidir, né? Então, a propriedade dele é que ele tem dois lados paralelos, certo? Qual é o próximo quadrilátero, professor? Paralelogramo. Olha quantas propriedades, professor. Tem bastante. Vamos ver as propriedades do paralelogramo. Um paralelogramo é um quadrilátero em que os lados opostos são paralelos. Como assim, professor? O que é lados opostos? Então, olha bem aqui, presta atenção no desenho. Esse lado, quem é o lado oposto? É quem está lá do outro lado. Ah, quem está lá do outro lado é aquele. Aquele lado oposto é paralelo a esse. Eles não vão se encontrar. Esse lado aqui, quem é o lado oposto dele? É aquele que está lá do outro lado. Eles também não vão se encontrar. Então, ó, esse lado é paralelo a esse. Esse lado é paralelo a esse. Então, ele tem lados opostos, são paralelos. Ou seja, possui dois pares de lados opostos paralelos congruentes. Como assim congruentes? Esse lado é igual a esse lado. Eu falo igual do tamanho. E esse lado tem o mesmo tamanho que esse lado, tá bom? As diagonais se cruzam em seus respectivamente pontos médios. Deixa eu apagar meus rabiscos aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui eles se cruzaram, certo? Quer dizer que essa diagonal maior, ele dividiu ela ao meio. Aqui, ó, vamos supor, se aqui tinha 10 centímetros, ficou 5 centímetros para cá e 5 para lá.
Se essa daqui tinha 8 centímetros, ficou 4 centímetros para cá e 4 para lá, entendeu? Ele dividiu ao meio as duas diagonais, entenderam? Por isso que ele fala, as diagonais se cruzam em seus respectivos pontos médios, bem no meio, no ponto médio. Em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Como assim, professor? Esse ângulo aqui tem o mesmo tamanho que aquele ângulo de lá, o ângulo oposto dele. E esse ângulo daqui tem o mesmo tamanho que aquele outro ângulo de lá, que é o ângulo oposto dele. Entenderam? E tem mais essa aqui ainda. Cada diagonal separa um paralelogramo em dois triângulos congruentes. Ah, professor, como assim? Vou apagar aqui para vocês entenderem. Ó, se eu pegar uma tesoura e traçar um corte aqui nessa diagonal, vou ter um triângulo em cima e um embaixo, e esses dois triângulos vão ser congruentes. Eles vão ter as mesmas medidas dos ângulos internos. E como que seria se eu traçasse uma tesourada na outra diagonal, né? E se eu passasse a tesoura de lá para cá, nessa diagonal, você teria outros dois triângulos congruentes, tá bom? Então é isso que ele quis dizer ali, certo? E o retângulo, professor? Olha o retângulo. Retângulo. As diagonais têm a mesma medida, ou seja, se eu pegar essa diagonal e medir com essa diagonal, eles têm o mesmo tamanho. As diagonais cruzam em seus respectivos pontos médios, ou seja, elas vão se encontrar justamente no meio, onde que vai dividir metade de cada lado das diagonais. Cada ângulo interno mede 90 graus, ou seja, ela tem ângulos de 90 graus na parte interna, né? Então ela tem 4 ângulos de 90 graus, tudo bem? Os lados opostos são paralelos entre si, ou seja, esse lado é paralelo a esse lado. Este lado é paralelo a este lado, certo? E aqui, cada ângulo interno... Ah, já li isso aqui também, né? Então, já terminamos o retângulo. Qual é o próximo? Losango. Olha lá o losango. Losango, tá aqui. As diagonais cruzam em seus respectivos pontos médios. Então, olha lá, se cruzaram certinho no ponto médio. É aquela história, vai dividir metade para um lado, metade para o outro, metade para cima, metade para baixo, certo? Os lados opostos são paralelos entre si, ou seja, esse lado é paralelo com o lado oposto. Esse lado é paralelo com o lado oposto. Todos os lados têm a mesma medida. É que eu falei há algumas atividades anteriores. Quando aqui eu tenho ângulos de 90 graus aqui dentro, tanto o quadrado quanto o losango, ele vai ter todos os lados iguais, tá bom? É só essas duas imagens, só esses dois quadriláteros que têm diagonais perpendiculares, que tem essa propriedade de todos os lados ter a mesma medida, certo? As diagonais são perpendiculares entre si, ou seja, fazem ângulos de 90 graus. Quando fala que faz um ângulo de 90 graus, automaticamente ela faz os 4 ângulos de 90 graus. Tudo bem? Perdão. Quadrado. Olha lá o quadrado. As diagonais têm a mesma medida. Então, olha aqui. A diagonal tem a mesma medida que a outra diagonal. As diagonais se cruzam em seus respectivos pontos médios.
Então, vamos lá, aquela história. Vai dividir a diagonal ao meio, vai dividir a diagonal ao meio. Então, ela cruzou bem no ponto médio. Cada ângulo interno mede 90 graus, ou seja, esse ângulo tem 90 graus, esse ângulo tem 90 graus, esse ângulo tem 90 graus e esse ângulo tem 90 graus. As diagonais são perpendiculares entre si, ou seja, tem ângulos de 90 graus entre elas. Os lados opostos são paralelos entre si. Esse lado é paralelo entre esse lado. Esse lado é paralelo com esse lado. Todos os lados têm a mesma medida. Só duas imagens acontece isso, né? De todos os lados têm a mesma medida. Só dois quadriláteros têm isso. Quem são os dois quadriláteros? O quadrado e o losango. O quadrado e o losango tem todos os lados iguais e as duas diagonais perpendiculares. Tudo bem? E vamos para o próximo exercício. 5.2. Nos quadriláteros da atividade anterior, há características comuns entre alguns deles. Se sim, quais são elas? Perdão. Vocês perceberam alguma característica que repetiu em todos eles? Tem uma que eu vi que tem em todos. Tem uma que tem em todos. Qual que seria essa característica que tem em todos? Vou apertar pausa aqui enquanto vocês respondem aí no chat e vou tomar um gole de água, tá bom? Rapidinho. Tudo bem. Então vamos lá. Uma das características que é bem marcante dos quadriláteros é que pelo menos um par de retas opostas paralelas eu tenho. No trapézio sempre vai ter duas retas opostas paralelas, né? Seja o trapézio retangular, o trapézio isósceles, o trapézio escaleno, aí tem no retângulo, no losango, no paralelogramo, em todos. Então eles vão ter, certo? Então todos eles vão ter pelo menos isso aí de característica. Então a característica comum a todos os, né, são que todos têm 4 lados. Isso aí é verdade também, né? São quadriláteros. Então todos têm 4 lados. Todos têm 2 diagonais. E pelo menos um par de lados paralelos. Vamos ver? Vamos voltar para ver? Olha aqui. Todos têm 4 lados. 2 diagonais. E pelo menos um par de lados paralelos. Olha lá. Todos têm 2 diagonais, 4 lados e um par de lados paralelos. Então reparem para vocês verem, né? Então vejam lá. Olha lá. Aqui eu não coloquei as diagonais, mas tem 2 diagonais, 4 lados e 2 lados paralelos. 4 lados, 2 diagonais e 2 lados paralelos. De cima e de baixo. 4 lados, 2 diagonais que eu não coloquei, mas a parte de cima e de baixo são 2 lados paralelos. 4 lados, 2 diagonais que está desenhado, a de cima e de baixo são paralelas, a da esquerda e da direita são paralelos. Ah, mas aí tem dois pares paralelos, né? Eu falei pelo menos um par paralelo, pode ser mais de um par paralelo. Aqui, são 2 pares paralelos, 2 diagonais e 4 lados. 2 pares de lados paralelos, 2 diagonais e 4 lados iguais. 4 lados, né? 4 lados, 2 diagonais e 2 pares de lados paralelos. Entenderam? Então, realmente é verdade isso aqui. As características comuns todos têm 4 lados, 2 diagonais e pelo menos um par de lados paralelos.
Tudo bem? Vamos para o próximo? Qual é o próximo? 5.3, página 151 ainda. E agora? Vamos tentar preencher? Tem que juntar um pouco com o que a gente viu ontem. Vamos tentar lembrar. Ontem nós vimos sobre isso. Existem os quadriláteros, que eu não vou falar, e os quadriláteros não convexos. E daí, Mariane e Ana Júlia, vocês lembram? Os não convexos são aqueles que eu falei na aula de ontem, né? Eu vou tentar desenhar um aqui para ver. Eu não lembro como que estava desenhado na aula de ontem. Pode ser que eu desenhe mais de... Aqui, ó. O não convexo... Um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Isso aqui é não convexo, porque ó, presta bem atenção. Se você for tentar ligar todos os vértices, né? Você vai conseguir ligar sem sair por fora? Não. Aqui a hora que você ligar por fora, ele vai sair por fora. Então esse é não convexo, porque ele saiu por fora. Esse quadrilátero, o outro quadrilátero, são o que você consegue ligar todos por dentro, tá? Então, é quando você consegue ligar todos os pontos por dentro. Ah, professor, eu não lembro. Então, vamos voltar rapidão na aula de ontem. Deixa eu voltar aqui muito rápido no PowerPoint de ontem. Só para a gente fazer uma revisão muito breve da aula de ontem. Foi na aula de ontem que a gente viu isso? De ontem? Aqui. Então lá. Preste atenção. O não convexo é quando você não consegue ligar os pontos sem sair por fora. Ó. Aqui, por exemplo, se eu for ligar os vértices aqui do cantinho, se eu pegar uma régua e tentar atravessar aqui um ponto no outro, eu vou sair fora da imagem. Então ele é não convexo. Aqui eu consigo ligar todos os pontos um no outro sem sair por fora da imagem, entendeu? Então esse aqui são os quadriláteros convexo. Então é isso que estava faltando lá naquele ligue-os no complete lá, tá? Então naquele complete era isso que estava faltando. A aula vai ficar longa hoje só de eu ficar correndo daqui para lá para achar as partes da aula. Vamos lá, convexo. Então já achamos o que está faltando ali. Mariane, Ana Júlia, vocês lembram quais são os nomes dos trapézios que nós temos? Quais são os trapézios que nós temos? Vocês lembram? Temos os trapézios. Trapézio retângulo. Retângulo. O que mais? Trapézio isósceles. E o trapézio escaleno. Vou apagar, já vou subir a letra bonita ali, né? Que aquela outra letra é muito feia. A minha letra é muito feia. Então, ó, temos o trapézio retângulo, trapézio isósceles e o trapézio escaleno. E o paralelogramo. Quais são os paralelogramos que nós temos? Né? Ele é dividido em quais classes? O retângulo e o
losango. E por fim, temos o quadrado. Tudo bem? Completem na apostila de vocês, né? Então, isso são as nomenclaturas dadas aos quadriláteros convexos. Professor, e os nomes que a gente dá aos quadriláteros não convexos? Não tem, tá? Eles são quadriláteros não convexos, eles não têm nomes. Tudo bem? Próximo. 5.4. Otávio comprou todos os materiais necessários para a confecção de uma pipa. Cortou o papel no formato de um quadrilátero convexo com dois partes de lados consecutivos congruentes. Em seguida, colou duas varetas de sustentação nas diagonais desse quadrilátero e colou uma cauda. Desenhe a pipa que Otávio construiu. O que você pode dizer a respeito das diagonais? Então vamos ler com atenção. Otávio comprou todos os materiais necessários para a confecção de uma pipa. Cortou o papel no formato de um quadrilátero convexo com dois pares de lados consecutivos congruentes. Em seguida, colou as varetas de sustentação. Então lá, cortou, agora vai colar as varetas. Colou uma vareta e colou a outra vareta. O que você pode dizer a respeito das diagonais? Né? Repare, eu tenho uma diagonal maior e uma diagonal menor. E podemos perceber que as duas diagonais se encontram ao centro, tá? Eles se encontram ao centro. E divide as duas diagonais ao meio. Então, ela é o ponto médio da pipa. Olha lá, as diagonais são perpendiculares. O que quer dizer que elas são perpendiculares, professor? Tem 90 graus entre elas. Todos os lados dela tem 90 graus. Se você pegar um transferidor, você vai perceber que ela tem 90 graus, tá? E suas diagonais se interceptam a um ponto médio das duas diagonais. Certo? Fácil essa? 5.5. Um artista plástico em uma campanha a favor da preservação das aves, organizou uma exposição de suas pinturas em quadros de diferentes formatos. Para chamar a atenção do público, em todas as suas pinturas, colocou no centro a imagem de uma ave em extinção. Quais dos quadriláteros a seguir foram escolhidos pelo artista plástico para garantir a perfeição da obra? Justifique a sua resposta. Então, vamos lá. Quais quadriláteros foram escolhidos pelo artista plástico para garantir a perfeição da obra? Então, veja bem, temos aí 1, 2, 3, 4, 5. 5 formas geométricas. Dessas 5 formas geométricas, quais dessas aí você acha que ele escolheria para usar para a obra dele? Que dá para ele colocar a imagem da ave em extinção bem ao centro da forma geométrica. Ou qual dela você acha que não daria para usar? Mariane, você acha que dá para responder?
Tem alguma que não dá para usar? Eu vou dar uma dica para vocês. Tem uma só que não dá para usar. Tem uma só que não fica legal usar, porque não dá para achar o centro dela com as diagonais. Qual seria a que não dá para usar para achar o centro com as diagonais? E agora? Eu não sei se a Mariane e a Ana Júlia estão me escutando. A Mariane já não está mais online, então eu acho que é a Ana Júlia só. Ana Júlia, eu vou respondendo aqui, tá, Ana Júlia? Olha lá. Qualquer uma, menos o trapézio isósceles. Por que só o trapézio isósceles não dava para usar? Pois as diagonais não têm a intersecção das diagonais no centro, fazendo assim o ponto médio. As demais, todas terão a intersecção das diagonais no ponto médio. Então a única que não vai ter o ponto médio no centro, né, vai ser o trapézio isósceles. Olha lá para vocês verem. O losango teve bem no centro ali. Então dá para pôr a imagem da ave em extinção bem no centro aqui, tá? Então aqui ficaria a imagem no centro. Aqui o quadrado, né? Também daria para pôr a imagem bem no centro aqui, certo? O retângulo também daria para pôr a imagem da ave em extinção bem no centro, certo? O paralelogramo também daria para pôr a imagem da ave bem no centro. E agora o trapézio, ora se a pessoa fosse colocar bem na cruzada das diagonais, não ficaria o centro, né? Então eu teria que tentar achar o centro de uma outra maneira, né? Tentando achar por aqui, mais ou menos. Então não ficaria uma coisa muito legal. Então a única que não dá para achar o centro usando as diagonais seria o trapézio. Tudo bem? Entendeu, Ana Júlia? Certo? 5.6. Joaquim tem um problema de matemática para resolver. O enunciado diz que um paralelogramo DEFG tem diagonais que interceptam o ponto O, sendo a medida do segmento DO igual a 8,5 e a medida de GO igual a 12 centímetros. Ajude a Joaquim a calcular a medida das diagonais que foram traçadas. Então presta bem atenção, isso aqui é bem legal, não é difícil. Então vamos ler e vendo o gráfico, o desenho aqui. Então olha lá. Joaquim tem um problema matemático. O enunciado diz que o paralelogramo DEFG tem diagonais que interceptam o ponto O. Então aqui, intercepta o ponto O. Sendo a medida do D até o O de 8,5. E a medida do G até o O de 12 centímetros, certo? Ajude a Joaquim a calcular a medida das diagonais. A diagonal é do D até o F. Bom, se eu sei que o O é ponto médio, quer dizer que tem 8,5 de um lado e 8,5 do outro. Então, DO é a metade da diagonal. É só fazer 8,5 vezes 2, ou 8,5 mais 8,5. 2 vezes 5 dá 10, subiu 1. 2 vezes 8, 16, com mais 1, 17. Essa vírgula vem para aqui, ó, porque tem uma casinha. Então ele vai dar 17 centímetros. Então a diagonal DF vai ser igual a 17 centímetros. Agora, a diagonal GE é o seguinte.
Se do G até o O tem 12, do outro lado também vai ter 12 centímetros. Então vai ser 2 vezes o 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 24 o quê? 24 centímetros. Chegamos nas duas respostas. Diagonal DF, 17 centímetros. Diagonal GE, 24 centímetros. Tudo bem? E terminamos a situação aprendizagem 6. Paramos por aqui a aula de hoje. Se você está assistindo pelo YouTube e gostou da aula, curta a aula. A sua curtida ajuda a divulgar as nossas aulas. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Nos ajuda também. Muito obrigado. Até a próxima.